Assista agora o programa Pelo Deficiente, um programa educativo, orientador, apoiador, voltado para os interesses das famílias, profissionais e simpatizantes das pessoas com deficiência, a vida, o trabalho, a luta, os direitos e deveres de todos os envolvidos nesta causa pelo deficiente. Oi pessoal, hoje nós estamos aqui com a Sandra, né? É Sandra o sobrenome? Regina Provenzano. A Sandra é uma das mães guerreiras também, é mãe do Francisquinho, o Francisquinho que tem a síndrome de Down, né? Sim. Mas a Sandra, ela não é somente a mãe do Francisquinho, a Sandra é médica. E a Sandra tem se profissionalizado nessa área, né, Sandra? Conta um pouquinho, Sandra, você é médica e conta um pouquinho da sua experiência, né? Então, eu sou médica, formei já há 16 anos, né? E a minha especialidade é medicina de família, minha primeira especialidade. Medicina de família. Isso, olha então só. É uma área em que a gente atende adultos, crianças, a gente tem habilitação para fazer pré-natal, então todo o atendimento de todas as condições que são mais comuns, né? Então, bem dirigido mesmo para o cuidado a longo prazo da pessoa, desde bebezinho até a terceira idade. Olha só, bem interessante, né? Isso. E aí, há 3 anos e meio, né, eu tive o meu segundo filho, que veio com síndrome de Down, o Francisquinho, lindo Isso. demais. E aí, assim, eu descobri, né, a síndrome no nascimento, e aí começaram as buscas pelas explicações, pelos cuidados que a gente precisa ter nessa condição específica. Só um parênteses, você ficou sabendo na hora que Eu fiquei sabendo no nascimento. Na hora que nasceu, você já ficou sabendo? Levou um tempo? Na verdade, eu percebi. Você mesma percebeu? Quando me trouxeram ele na sala de parto, olha que interessante. eu percebi. Você olhou para ele e percebeu que ele tinha porque eu tenho uma sobrinha com síndrome de Down também. Ah, tá. Então eu já tava, aquele rostinho de bebê com síndrome de Down já me era familiar, né? E aí como que foi para você, assim? Então, na verdade, é meio inexplicável isso, porque toda mãe fala que teve um luto, que foi difícil, né? Eu, talvez por já ter a minha sobrinha e já ver como foi, né? Que não é, assim, nenhuma coisa assustadora, que tudo se ajeita, eu recebi pra mim com naturalidade, assim. Eu falei, o meu marido trouxe, né? E aí eu olhei pra ele na sala de parto e falei, amor, você não acha que ele tem síndrome de Down? E aí ele, não tem nada, é que ele é parecido comigo, de fato o olhinho é parecido mesmo. E levou embora o pediatra foi, cuidou e tal. E passou, né? E aí eu mandei uma mensagem pra obstétrica, minha colega, falando da minha suspeita. Mas como eu tinha feito cesárea, eu tava deitada, não podia levantar, né? Mandei a mensagem suspeitando, perguntando pra ela se o pediatra tinha comentado alguma coisa, né? E aí que ela conversou com ele e depois ele veio ver a criança. Então passou despercebido na sala de parto. Como é muito comum, né? Porque ele não era um nenê molinho, ele não nasceu roxinho, que poderia pensar numa doença cardíaca, né? Porque normalmente a criança com síndrome de Down metade das crianças nasce com alguma doença cardíaca e dessa metade vai precisar de cirurgia cardíaca, né? O meu filho estava dentro desses 25% do geral, né? Da metade da metade. Mas enfim, aí voltando, aí eu vi, levaram ele embora, fizeram o primeiro atendimento, ele nasceu super bem, não estava cansadinho, nada. E aí na recuperação anestésica ele chorava muito. E aí eu chamei a enfermeira, falei, esse neném que tá chorando é o meu? Se for ele, você traz ele pra mim? Daí ela trouxe. Eu falei, eu tô bem, posso segurar. E ela trouxe e eu dei uma mamá pra ele ali.
E enquanto ele mamava, eu fiquei observando e falei, ele tem síndrome de Down. Aí eu tive certeza, entendeu? Certo. Mas, como eu falei, eu não podia levantar, então não pude tirar a roupinha e olhar os outros sinais, né? Só depois de 12 horas que eu pude levantar, que eu chamei meu marido, E você contou tirei pra a ele. roupinha, mostrei, falei, olha amor, olha aqui, esse sinal, eu mostrei os sinais. E qual foi a reação dele, assim? Ele demorou para um pouco assim para acreditar. Ele falou não, acho que não, né? E aí depois com a avaliação do pediatra, ele falou que precisaria confirmar. E aí ele pediu o exame do coração, que todo bebê com síndrome de Down tem que fazer na maternidade ainda, antes de ir Entendi. embora. Porque algumas doenças são graves e precisam de tratamento mais urgente. Não era o caso do meu, graças a Deus, né? Mas aí ele fez o eco e deu a cardiopatia, né, a alteração cardíaca, e a médica já me falou que ele precisava operar. Então, assim, o fato claro que a doença cardíaca faz parte, né, da síndrome de Down em uma parte dos casos. Mas aí eu falo que, assim, a questão dele ter a síndrome de Down, dele ter a carinha do Down, pra mim isso ficou completamente lá atrás, porque o meu... Assim, a minha angústia, o meu medo foi saber que ele ia ter que fazer a cirurgia, né? Aí você pensa, a síndrome de Down é nada, né? Essa cardiopatia é o problema. Então, isso foi o que me deixou angustiada. Mas desde o início, eu vou falar que eu não passei por esse período de luto. Não sei explicar. Desde o início, eu falei, filho, você veio, se você... tem a síndrome de Down, você vai ser meu filho amado do mesmo jeito, a gente vai te acolher do mesmo jeito e você vai ser amado. Acho que é isso que você tem que passar para todas essas mães que têm que foram escolhidas para ter a criança, o filho com síndrome de Down ou qualquer outra síndrome, né? Qualquer outra. Que elas tenham esse amor, né? Essa aceitação. É duro, a gente sabe, mas já que veio, né? Ir pra luta, né? É uma missão. Assim, todo mundo... algumas mães se sentem culpadas por falar isso, mas assim, ninguém quer ter um filho com síndrome de Down ou com qualquer outra síndrome. Porque dá um pouquinho mais de trabalho que porque é desconhecido. Né? O que eu vou fazer agora, né? O trabalho que eu vou cuidar desse precisa de muita estimulação, né? Isso. Né? Mas assim, o que eu penso, o que eu falo para as mães, não tenha medo, porque o primeiro ano é o que deixa a gente mais inseguro, né? Porque tem todas as coisas da novidade, tem todas as terapias, todo o tratamento que precisa ser feito para ele ter um desenvolvimento melhor. Sandra, você como médica, sim, claro, você tem toda a experiência de médica também, né? Eu acho que essas mães que não têm condições como vocês têm, assim, de estar levando em clínicas, mas eu acho que o fato delas lutarem nas estimulações, brincando, né, dando amor, sabe, conversando, tudo aquilo que ela pode fazer dela, eu acho que isso ajuda quase muito mais que 50%, né? São coisas do dia a dia, né? Eu falo que a terapia, ela é uma vez por semana que o nenê vai, ele fica ali 1 hora, às vezes fica 2 vezes. Exatamente. Mas os outros dias o nenê tá em casa, né? Então, e é todo momento. É todo momento. É enquanto você tá trocando a fralda, conversar com o nenê, cantar, falar, né? Colocar sempre objetos com cor forte, que vai estimular a parte visual. São coisas que a gente vai fazer na casa, né? Então, eu coloquei no berço dele, eu coloquei um pano, foi feito em casa mesmo, eu ganhei de uma amiga, né? Era um pano, assim, tipo o kit de berço, só que sem almofada, sem estofado, né? Ela comprou um pano amarelo bem forte, um vermelho, e aí ela comprou um outro com adesivo, então poderia ser, não sei se ela fez com silicone líquido, alguma coisa para colar. Fez umas rodinhas, uns círculos brancos e colou sobre o vermelho, daí colocou o preto sobre o amarelo, então para ter contraste. E eu deixava aquilo ali no berço, e ele ficava deitadinho, logo ele começou a perceber aquilo. Porque o nenê novinho, desde criança. O nenê novinho, ele só enxerga de pertinho, né? E o berço fica uma distância boa, a grade do berço. Então, aquilo ficava ali, foi estimulando ele a olhar,
a perceber o contraste da cor, isso estimula muito a visão, né? O falar com o nenê, chamar pelo nome, cantar, isso tudo é muito importante. Nossa, né? e hoje também é difícil quem não tenha a internet, né? Sim. Então pode buscar Tem também umas assim, umas dicas, dicas pelo Dr. Google. O Dr. Google, ele é ótimo. Ele é ótimo, né? Oh. Então, mas eu tô sabendo também que você, como médica, você está se especializando, né? Isso. Não só na síndrome de Down. Isso. Então, na verdade, o curso é específico para síndrome de Down. Eu tenho lido algumas outras coisas, porque todo mundo fala, nossa, Sandra, mas você está se especializando em síndrome de Down, mas junto com isso vai vir alguns casos de criança que tem autismo e tal, né? E, então eu tenho lido, tenho me interessado por outras deficiências também, mas eu estou focando nesse momento a síndrome de Down, que vai terminar agora no final do ano, né? Que legal. E o interesse em fazer surgiu não só pelo meu filho. É claro que inicialmente eu tinha esse interesse em saber mais como cuidar dele, o que fazer para ele ter o melhor desenvolvimento, para ele não ficar sempre sendo uma criança deficiente, sem autonomia. Eu quero que ele ganhe autonomia, que ele seja um adulto que possa sair, né? E possa trabalhar, né? Então eu comecei a me interessar por estudar essa área pensando nele. Mas aí a gente também acaba conhecendo outras mães, né? E daí eu comecei a ter um interesse em cuidar das outras pessoas também, não só criança. Acho que a minha formação em medicina de família me dá essa possibilidade de cuidar da criança e do adulto, né? Porque eu atendo os dois. Então aí eu fiz primeiro um curso que eu já concluí em 2016, que era uma capacitação, e aí eu achei que eu queria mais, e aí eu fui em busca da especialização mesmo. E agora vou terminar nesse ano, estou na fase final já. Que bom, né? Que legal. E com o Francisquinho, assim, como que é, assim, a vida familiar? Ele tá indo, né, que nem ele não tá aqui agora, mas depois a Sandra, nós vamos mostrar uns videozinhos aí dele, se caso não der tempo dele chegar. Tá. Mas a gente vai mostrar uns videozinhos dele caseiro, ele aqui em casa, né? Então, assim, eu vou falar, é como uma criança, qualquer criança, sabe? Eu tenho 2 filhos, né? O meu primeiro filho, até por ser primeiro filho, a gente se preocupou mais, tem mais medo das coisas, né? Não tem a experiência. Eu brincava que, como médica, eu era uma excelente mãe, não sabia nada de medicina para cuidar do meu filho, sabe? Porque a gente fica inseguro, né? E aí, com a chegada do Francisco, a gente já se sente mais confortável por ser segundo filho. Porém, fica inseguro por ter a síndrome de Down. Mas depois a gente descobre que não vou dizer que é igual, porque a gente tem, como a senhora falou, tem aquelas preocupações das terapias, né? Mas olha, é igual, é uma criança... E o relacionamento dele com o irmãozinho? É uma delícia de ver, é ótimo. Assim, tem o ciúme, como todo irmão tem, os dois são né? Tem um momento de ciúmes do outro. Ciúmes normal de irmão, né? Mas eles brincam, eles fazem arte. O Francisco, ele é super independente. Desde o começo eu deixava muito ele no chão. Então ele explora todo o ambiente, ele mexe em tudo. Quantos aninhos ele tem mesmo? Ele tá com 3,5 agora. 3,5? Ele anda, ele já sobe escada, desce escada, ele se comunica. Ele ainda não fala fluente, assim, fala algumas palavrinhas, mas ele te faz entender o que ele quer. Pelos gestos, ele te mostra bem o que ele quer, né? Então, assim, todo mundo consegue se comunicar com ele, ele consegue se fazer entender, né? E é uma criança normal, ele vai pra escola, ele brinca com os amigos no parque, no recreio, ele participa das atividades. E como é o relacionamento dele, assim, com as crianças, assim, na escola? Então, no começo ele era mais envergonhado, retraído. Hoje em dia ele busca as crianças, ele cutuca para brincar. Existe essa inclusão, né? As crianças. Eu falo que o preconceito existe nos adultos. Nos adultos. A criança, ela aceita todo mundo da forma como cada um é, porque ninguém é igual, né? Então, assim, na sala dele tem criança que já fala bem, tem criança que ainda tá na fralda, tem criança que é mais retraída, né? Hoje em dia ele é
mais sapequinho, ele não é mais retraído, não. Não é? Não, ele brinca, ele vai no escorregador, desce junto com o amiguinho no escorregador, né? Eu brinco que ele me deixa o cabelo em pé, porque ele não tem medo de nada, ele é destemido, brinca, faz de tudo, né? É uma criança muito ativa e muito feliz. E isso se deve toda a estimulação que você... Sim, com certeza. Porque se você não tivesse dado essa estimulação para ele, poderia ser que ele fosse quietinho, mais assim. Mas como você trabalhou muito isso... Mas sabe o que eu acho, Rita? O segredo é a gente... É, o segredo. Passe para as mães isso. Vou falar para as mães agora. Quem está esperando um bebê ou quem tem um bebê novinho, o segredo é aceitar com amor. Aceitar de coração. Da forma que esse bebê veio. Se ele veio assim, tem um motivo. Que às vezes a gente não sabe, né, Rita? Às vezes é muito difícil... entender os motivos de certas coisas que acontecem, mas o tempo mostra como eles são, eu falo que eles são especiais no melhor sentido da palavra. São maravilhosos, são carinhosos, são arteiros, são felizes, alegres, se comunicam do jeitinho deles. Mas eu falo que o segredo todo para você ter um melhor desenvolvimento é aceitar com amor. Né? Eu sei que muitas mulheres passam pelo luto, que é aquela dificuldade de aceitação, né? Tem uma historinha que é bem famosa entre as mães que têm crianças com síndrome de Down, que é a história da viagem à Itália, né? Que fala que a mulher vai viajar, ter um filho com síndrome de Down é como quando você vai viajar para a Itália e você pega um avião, e aí quando o avião aterriza, a comissária fala assim: nós tivemos um desvio de planos, uma mudança de planos, e aterrissamos na Holanda. E aí, e agora? O que eu vou fazer na Holanda? Eu não conheço nada da Holanda. Eu não sei falar a língua dos holandeses. Eu não conheço os pontos turísticos da Holanda, né? Será que a Holanda é bonita? Eu não sei, nunca ouvi falar. Eu queria ir para a Itália, eu queria ver Roma, eu queria conhecer os pontos turísticos da Itália. O que eu estou fazendo na Holanda, né? E aí, com o tempo, você começa a perceber que a Holanda tem lugares maravilhosos, né? Tem flores maravilhosas, e que você pode ser tão feliz quanto se você tivesse ido para a Itália. Mas se você não abrir seu coração para conhecer a Holanda, esse novo mundo que estão te apresentando, você nunca vai desfrutar da felicidade de ter uma criança com síndrome de Down, que é maravilhoso, entendeu? É maravilhoso, a verdade é essa. Você vê, esse é o sentido do programa, Sandra. É a gente poder levar essa força, sabe, para as mães, e mostrar como é lindo o nosso mundo especial. Né? É lindo mesmo. Como é lindo. Então agora a gente vai mostrar uns videozinhos aí do Francisquinho, né? No dia a dia, com a família. Isso. E, se Deus quiser, até o próximo programa aí, né? Obrigada, pela oportunidade. Obrigada a você. Nossa, eu tô segurando aqui o choro. Muito emocionante. Obrigada, Sandra. Obrigada, Rita. Que média. Parabéns. O azul. Vamos pôr mais um? Todo mundo tem seu jeito singular de ser feliz, de viver e de enxergar. Se os olhos são maiores ou são orientais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser
especial, em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Seja branco, preto, verde, azul ou lilás. E daí, que diferença faz? Já pensou tudo sempre igual? Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou sempre tão igual? Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. 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 Todo mundo tem seu jeito singular de crescer, aparecer e se manifestar. Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial, em seu sorriso, sua fé e no seu visual. Se curte tatuagens ou pinturas naturais, e daí? Que diferença faz? Já pensou tudo sempre igual? Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou sempre tão igual? Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Até a semana que vem com mais um programa Pelo Deficiente, o seu programa especial.